Hoje vamos falar de coco, tá? Pra quem não sabe, o coco é uma coisa muito saudável, você compra no mercado, não é uma coisa tão cara, tem várias propriedades legais para o teu sistema aí digestivo, para as mulheres funciona para várias coisas depois que a Heloísa pode explicar melhor aí, mas é muito bom, tá? Então, para simplificar a história, ela comprou um coco no mercado, coco inteiro, vocês estão vendo, né? Um coco já está meio maduro, né? O coco verde, um coco já é meio maduro. Primeiro passo, né, para você extrair o que tem de melhor no coco. O primeiro passo é você tirar a água de dentro. Então o que você faz? Você procura dentro desses 3 buraquinhos aqui, ó. Tem um dos 3 que normalmente ele é o mais fácil de você furar. Então com uma faca de ponta você faz né? Deixa eu repetir só para mostrar como é que eu fiz, que já me pegou com um passo já meio... Eu coloquei a faca aqui e girei e extraí, fiz um buraquinho aqui mais ou menos, não sei se vai ser do tamanho, vou ver se foi do tamanho, se precisa abrir mais ou não. Mas é importante entender que desses três marcazinhas escuras aqui, ó, uma das 3 é mais fácil de você perfurar. Essa é a primeira coisa que tem que entender do coco. Então vamos ver se a gente consegue tirar a água. Como era esperado, lógico, né? O furo não ficou grande o bastante, então vamos lá. Vamos ver se funciona. Vai demorar mais ou menos uns 3 anos para tirar. Não, mas é... nessa velocidade. Vai. Também não tem água também. Não tem tanto. Ó, eu fiz um furinho aqui, mas não foi por causa do furinho não deu tanta água. Você vê que é um coco que é pequenininho, então dentro desse coco normalmente vai lá, quando ele fica maduro, né, mais ou menos a metade, um pouquinho menos da metade do espaço é o que vai ser de água. O resto é de verdade vira coco, né? Então é isso, ó, o que deu de água foi isso aqui. Eles põem na geladeira depois de tomar. Quanto que deu? Mostra de novo. Não deu muito não, deu bem pouquinho. Aí uma coisa que você tem que fazer, dá uma cheiradinha, né, pra ver se não tá estragada a água. Se tiver água, tiver com um cheiro de estragado, com sabor de estragado, não tem dúvida que o coco dentro também não vai estar muito legal. E aí agora vem o grande lance para quebrar o coco, né? Muita gente coloca ele em cima do balcão, em cima da mesa, em cima de uma pedra. Muita gente, acreditam, tem gente que faz isso. O barulho é na casa inteira, assim, entendeu? Parece que estão demolindo a casa. O pessoal foi uma tentativa. Tudo bem. Só que é o seguinte, o coco, ele tem uma característica super interessante, né? A maneira como a natureza construiu. A natureza é sábia, né? A maneira como a natureza construiu, ele é praticamente inteiro, tem a mesma resistência, né? Praticamente inteiro. Então qual é a melhor maneira de você fazer? Ele você colocar em algum lugar em que ele está fixo e você bater nele, a melhor maneira é você, com alguma coisa que seja pesada, firme bastante, você segura ele na mão e bate com essa coisa contra o coco. Então o que eu escolhi, o que eu acho legal você usar? Ou um martelo, que também é bom. No meu caso eu vou usar esse cutelo aqui, ó. Que é um cutelo super bom para cortar carne, que é bem pesado, tem um peso legal. Mas não vou bater com ele assim, ó, que não seria inteligente. Vou bater com o verso, que é a parte cega no coco. Então, ó, você vai ouvir, vou tentar fazer o máximo de silêncio aqui para ouvir cada batida. Você vê que quando ele cede, a casca cede, ó. Você viu que cedeu já? O barulho, ó. Já deu uma trinquinha aqui, ó, do lado, tá vendo? Não. Já deu uma trinquinha aqui do lado. Aham. Tá vendo? Aí você continua batendo, vira pro outro lado e bate, ó. E a casca sai praticamente inteira. Tá vendo? Você consegue tirar, quebrar sem fazer nenhum grande esforço, sem quebrar nada em casa. Deixa eu tirar isso aqui fora. Quebrar os móveis. Sem quebrar os móveis. O balcão. A pedra da pia, se for o caso que você tiver, consegue, ó. Esse aqui saiu inteiro. Então, na última... assim, podemos falar assim que essa maneira de você abrir o coco pode se chamar como abrir um coco de maneira fácil, rápida e barata. E barata, e é a maneira, na realidade, quando a gente Sem precisar trocar os móveis da cozinha. Exato, eu vou te falar uma coisa. Você vê, tem uma coisa chamada sabedoria popular, que a gente não pode desprezar, né? Por mais, tem gente que faz faculdade, pós-graduação, vira doutor e acaba achando que o que tem no cérebro é mais poderoso e mais valioso do que a sabedoria popular. E a sabedoria popular é a sabedoria popular. Você vê no Brasil, nas ruas do Brasil, as pessoas vendem coco e caramba, né? E você vê um cara cortando isso aqui no Brasilzão, você vê um cara cortando, quebrando coco, faz exatamente assim. Ou com martelo, ou com um pedaço, com
com um cabo legal de madeira, né? O cara bate no coco na mão dele. E você vê que não machuca a mão, não faz nada, porque o peso do coco em si, ele não vai como se fosse uma bola, né, de tênis que você bate e ela avança, né? O coco ele é rígido, ele não vai fugir da tua mão. Segura na mão com firmeza, bate com firmeza, qualquer mulher pode fazer. A criança até pode fazer. Molezinha, ó. E daqui quase inteiro, eu vou terminar de bater só para completar. E aí bate no vidro e quebra, né? O vidro ia ser cômico, né? Só porque eu tô querendo fazer o charme de tirar a casca inteira, ó. Mas praticamente, tá bom, né? Tá bom. Mas praticamente você já tira, ó, o pedaço. Outra dica, legal. Agora fala como você compra o coco. Qual que é o melhor para você comprar? Você olha na casca, a casca não pode estar muito escura, né? Uma das coisas interessantes, né? Porque eu sou filho de nordestino, que eu sei disso não, porque eu sou uma pessoa observadora mesmo. Mas graças a Deus sou filho do Nordeste também, então ajuda. Mas você vê que a casca, uma coisa que acontece com o coco, como ele tem, né, é uma coisa que tem umidade de dentro para fora, né, e tudo mais, ele acaba adquirindo, né, lógico, muita umidade, a casca dele é uma coisa bem porosa, então que adquire muita umidade e acaba estragando, né, se não é bem conservado, se não é encaixotado direito no transporte, se não é bem cuidado e tal. Então sempre que você pegar um coco, normalmente no Brasil é diferente, não é assim que vem pelado. No Brasil vem bastante disso aqui, ó, bastante pelo, bagaço, não sei como é o nome disso. Mas vem bastante. Quando o cara tira a pele, né, aquela pele que está em volta, ele tira aquela coisa e normalmente fica bastante no Brasil. A gente pega o coco é bem mais, vamos dizer assim, mais sujo, né, por fora do que esse. Aqui nos Estados Unidos é um pouco mais limpinho. Mas normalmente a cor é essa, um marrom assim, marrom claro, um marrom... Porque... Não sei como chamar de marrom normal, não seria o correto, mas é um marrom. Quando você compara essa cor com essa cor do coco que vai estar mais ou menos passado, estragado, vai ser dessa cor aqui, ó. E esse furinho aqui vai sair, essa pelotinha, vai ser preta quase. Aí você vê que ele já está um pouco mais passado, quando você abrir, você vai quebrar dentro. O cheiro da água também vai te dizer, né? Tá um pouco um cheiro azedo, você experimenta. A água também você põe na boca, você experimenta, tem um gosto meio azedo. Tristemente você vai abrir, vai ter todo esse trabalho bonito que eu tive aqui e vai abrir e o coco vai estar estragado por dentro, lógico, não coma, né? Leva no mercado de volta, pede outro e vamos à luta. E repete o processo. E é isso aí, gente. Obrigado uma vez mais aí por prestigiar o Tades na Cozinha. Hoje aqui não é um programa, é só uma dica, né? Apresentada por mim aí. É o Express. Exato, é o Express. Com a Heloísa filmando como abrir o coco aí e ficar legal. E a Heloísa depois vai colocar no vídeo e explicar, isso aqui é o resultado final. A Heloísa depois vai explicar como que é as vantagens, o que o coco faz bem pra saúde. O caramba ela vai acrescentar nos comentários aí, tá bom? Gostou? Dá um like aqui embaixo ou aqui embaixo, não sei qual dos dois lados. E até assina o canal, lógico, ela tá falando assina o canal, dá um like e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.